Depois do agradecimento à excelente apresentação da nossa colega Néstor Cecília, desde o Equador, eu tenho o prazer de apresentar a palestra com que nos brindará a Mônica Bruckmann. Nossa querida Mônica, vou dar os dados, apesar de que conhecemos, mas nem todo o público. Mônica é doutora em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e bacharel em Ciências Sociais. É professora do Departamento de Ciência Política aqui nessa casa e do programa de pós-graduação em História Comparada também na nossa universidade. Ela é pesquisadora e diretora da Cátedra de Rede de Unesco sobre Economia Global e Desenvolvimento Sustentável e é também presidente e coordenadora do Grupo de Trabalho da Claxo sobre Geopolítica, Sistema Mundial e Integração Regional e é presidente da Agência Latino-Americana de Informação, além de ser pesquisadora associada do Centro Tricontinental, aqui representado hoje na Bélgica, e pesquisadora da Rede de Estudos de Economia Mundial, REDEM, com sede na Universidade de Puebla, México. Também foi assessora da Secretaria-Geral da Unasul e o livro da Mônica, Dialética e Imprensa Revolucionária, José Carlos Mariátegui, foi traduzido ao mandarim e também publicado pela Academia Chinesa de Ciências, além de ter o último livro sobre recursos naturais e geopolítica na integração latino-americana, publicado em espanhol em vários países, Peru, Equador, Venezuela, Argentina e Bolívia. Com enorme prazer, então, deixo aqui a palavra com a Mônica. Obrigada, Beatriz, pela gentileza de ler as linhas do currículo. Bom, eu vou ter que ser realmente muito disciplinado com o tempo. Eu costumo ser o contrário, mas eu acho que vou fazer um esforço de me limitar talvez uns 20 minutinhos, né, Beatriz? A Nestemos colocou uma questão que eu acho que realmente reflete um debate que nós estamos tendo na academia e fora da academia no momento atual em relação às mudanças das tendências da hegemonia mundial. Ela levantou a questão, será que a hegemonia dos Estados Unidos realmente está debilitada ou ela está se reorganizando, inclusive militarmente, territorialmente, na América Latina e no mundo? Será que a emergência da China e da Ásia significa um novo horizonte nessa disputa hegemônica? E nós temos um novo debate com ela, inclusive, no sentido de que eu sou mais ou menos um grupo de pesquisadores que acham que mudanças importantes estão acontecendo, não apenas na economia mundial, mas em todos os âmbitos da vida econômica, política, social e inclusive nas capacidades locais de construção científica e tecnológica, que estão abrindo caminho para realmente mudanças importantes no sentido de quem controla essas tendências. Quem exerce aquele lugar, como dizia a Beatriz hoje mais cedo um pouco, do hegemon. Será que esse novo hegemon é a China? Será que esse novo hegemon é o multilateralismo com hegemonia compartilhada? Partindo dessas perguntas, eu gostaria de ir apresentando alguns dados para ir compondo esse meu raciocínio, minha proposta de análise em relação a essas mudanças. Eu não sei se eu vou atrapalhar muito o grupo que está registrado, mas eu gostaria de falar em pé nesse cantinho. É possível? Obrigada. Aqui, esse mapa, essa tabela que vocês veem aí, é na verdade uma tabela que tem na primeira coluna dados do Fundo Monetário Internacional de 2014 e a segunda e terceira coluna é uma perspectiva de como é que vai ser o tamanho, as maiores economias do mundo para 2030 e 2050. Os primeiros dados são, como diz, do Fundo Monetário Internacional e as outras duas colunas, as prospecções econômicas, são estimações da PwC na Inglaterra, que é uma instituição que está fazendo esse tipo de análise econômico prospectivo. Vejam vocês que desde 2014, quando a gente viu o ranking das maiores economias do mundo, a China passa a ser a maior economia do mundo se medir o produto interno bruto por dólar ajustado, a
a capacidade de compra local, que é o poder paritário de compra. E, na verdade, é um indicador mais comum que se usa para comparar uma economia com outra, sem as distorções da política monetária de cada país. Então, desde 2014, a China é a maior economia do mundo, segundo dados do Fundo Monetário Internacional. Desculpem, China passa a ser a primeira economia do mundo, Estados Unidos em segundo lugar, Índia em terceiro lugar, seguido de Japão, Alemanha, Rússia, Brasil, França, Indonésia e Reino Unido. Quer dizer, das 10 maiores economias do mundo, 5 são dos BRICS, mais Indonésia. Isso já é uma mudança econômica só muito importante. Mas a perspectiva que nós temos, o cenário que nós temos para 2030 e 2050, sobretudo, vejam vocês, em 2050, a China continuará sendo a primeira economia do mundo, a Índia passa para o segundo lugar, representando mais ou menos 2/3 do tamanho da economia china, se a gente mede elas pelo PIB. E Estados Unidos fica num terceiro lugar muito próximo à Índia, seguido da Indonésia, Brasil. O caso do Brasil é ainda incógnita, não sabemos o que vai acontecer. Eu acho que o que aconteça nos próximos 5, 6 anos vai ser muito definitivo para poder olhar o papel do Brasil nesse cenário prospectivo. México, Japão, Rússia, Nigéria e Alemanha. Vejam aqui, das 10 maiores economias do mundo, 7 são economias do sul político, digamos, não necessariamente do sul geográfico, mas com uma questão importante, inclusive uma economia africana, que é a Nigéria, passa a ser uma das 10 maiores economias do mundo. E, na minha visão, essas mudanças, que são mudanças profundas em termos da dinâmica da economia mundial, não representam apenas isso, mas representa um conjunto de reconfigurações e realinhamentos geopolíticos a nível global, um conjunto de reconfigurações em termos de produção científica, tecnológica, inovação e impacto na indústria, e também reconfigurações na capacidade de organizar esse processo de mudanças nos quais o mundo está imerso nesse exato momento. Vamos passar a próxima, por favor? Esses aqui são dados já de julho de 2018, são dados novamente do Fundo Monetário Internacional, e vejam vocês que interessante, a taxa de crescimento das economias esperada para 2018, das chamadas economias avançadas, está em média de 2,4% de crescimento do PIB, caindo para 2019 para 2,2% de crescimento na média, né? Estados Unidos vai ter um crescimento de 2,9% esperado para 2018 e vai cair a 2,7% em 2019. A zona euro cai de 2,2% para 1,9%. Aquela parte da tabela sinalizada em amarelo são as taxas de crescimento das economias emergentes. Vejam vocês que nós estamos com uma média de crescimento das economias emergentes de 6,5%, que se mantém para 2019. China com 6,6% de crescimento, que vai cair um pouquinho para 2019. Eu acho que a tendência será o contrário. A China está ampliando o mercado interno. Todos sabemos que a China já flexibilizou mais de um filho por família, porque está justamente apontando a um crescimento demográfico que, em termos econômicos, significa um crescimento do consumo interno, um crescimento do mercado interno, que, aliás, é uma estratégia que a China adotou desde 2008. Em 2008, a crise internacional afetou profundamente a economia chinesa, tanto que causou, por exemplo, a perda de 20 milhões de empregos. O que os chineses fizeram? Iniciaram uma política, a partir da organização e planejamento do Estado, de construção civil, construíram cidades inteiras, sem ter sequer habitantes, construíram infraestrutura para criar empregos e enfrentar essa taxa de desemprego tão alta. Perderam 20 milhões de empregos e conseguiram criar 27 milhões de empregos a partir dessa política. Logo, os chineses tiveram que iniciar uma política de migração do campo para a cidade para poder povoar essas cidades construídas nesse processo. Então, a China está apontando a um crescimento do mercado interno, na minha modesta opinião, como uma forma de diluir o impacto de uma crise econômica, financeira, internacional na economia. A taxa mais alta de crescimento das economias emergentes é a Índia. Vejam vocês que a Índia está com uma taxa de crescimento de 7,3% a 7,5%. É a maior taxa de crescimento que nós temos a nível global nesse momento. Então, entre China e a Índia, nós estamos levando a média de
taxa de crescimento das economias emergentes para 6,5%, com a capacidade de se ampliar consideravelmente nos próximos anos, a partir, entre outras coisas, dessa política chinesa específica, como me referi há alguns minutos atrás. No caso da América Latina, o Brasil tem um crescimento, segundo o Fundo Monetário Internacional, em 2018 de 1,8%. A mim me surpreende um pouco isso, porque esses dados já consideravam a greve dos caminhoneiros, em maio, foi em maio, que tinha jogado a expectativa de crescimento da economia brasileira para 0,5% ou menos. Inclusive, alguns economistas chamavam a atenção para o fato de ter um decrescimento da economia esse ano. Nós estamos hoje em dia falando de um crescimento de máximo 1% para 2018. Já com esses dados, o Fundo Monetário Internacional ainda considera que o Brasil vai ter um crescimento em 2018 de 1,8% e 2019 de 2,5%, mas eu acho que não temos condições de prever nesse momento o que pode acontecer com a economia brasileira em 2019. Os mapas sempre são interessantes para georreferenciar esses dados econômicos. Vejam vocês aqui as economias avançadas, G7, um processo de crescimento muito lento, de 2,1%, América Latina, um crescimento de 1% a 3,2% no caso do Caribe. A Bolívia é uma exceção. A Bolívia é um país que, a partir de o que eles chamam uma política heterodoxa em termos econômicos, de planejamento do Estado e uso do mercado como instrumento econômico, está conseguindo um crescimento próximo a 5%. E o mais interessante é que cada previsão de crescimento feita no começo do ano é superada no final do ano. Esse ano estamos esperando crescer em torno de 4,7% ou 8% em termos do PIB. A ASEAN, a Ásia, o Sudeste Asiático, crescendo a 4,8%, mas, segundo dados 2018 e 2019, um crescimento ainda maior, e o Sudeste Asiático liderando aí o crescimento. Quando eu dizia que esses dados não apenas nos referem a mudanças na economia mundial, mas também ao âmbito científico-tecnológico, eu estou pensando em condições e capacidades locais para produzir ciência e tecnologia de ponta, com capacidade de consolidar um processo de hegemonia na economia e no sistema mundial. E vejam vocês o que está acontecendo em termos, por exemplo, da formação de cientistas nas áreas das ciências exatas e todas as engenharias. Esse aqui é um dado de 2012, mas a tendência se mantém e se aprofunda para os anos recentes. Vejam vocês que do total de graduados em primeira graduação em 2012, em ciências exatas e engenharias, que foram 6,4 milhões de pessoas, de novos cientistas, 23,4% o fizeram na China e 23% na Índia. A zona euro tem 11,5% de graduados, Estados Unidos 9,2%, o Brasil ainda aparece aí com uma fatiazinha de 1,9%, mas provavelmente vai ter uma diminuição considerável dessa porcentagem. Quer dizer que quase metade dos cientistas e engenheiros que estão se formando no planeta o estão fazendo em dois países, a China e a Índia. E eu me pergunto, isso levado a uma análise de médio e longo prazo, realmente o que está nos mostrando é que não estamos vendo apenas um deslocamento dos centros mais dinâmicos da economia mundial, de Ocidente, Estados Unidos e Europa, para a Ásia, particularmente China, mas também das capacidades de produção científica e tecnológica, se a gente entende que um elemento fundamental para essas capacidades é o talento humano, os cientistas que estão se formando. Se a gente vê o que está acontecendo, fazendo o mesmo tipo de comparação em termos das humanidades, as ciências sociais e as humanidades, nós temos aqui que dos 13,6 milhões de cientistas sociais e especialistas em todas as áreas de humanidades que se formaram em 2012, 29,3% se formaram na Índia, 11,3% na China. Nós estamos novamente falando de um 43, 44% de cientistas nessa área entre a China e a Índia. A zona euro mantém uma porção um pouquinho maior, de 13,7%, Estados Unidos 9% e os outros países 18%. Quer dizer, também nas ciências sociais e as humanidades nós estamos vendo um processo de deslocamento a formação desses cientistas e das capacidades de produção científica nessas áreas. Uma das variáveis mais comuns que se usa para medir produção científica e tecnológica é o investimento justamente nessa área
nessa área a partir da política pública, mas também investimento privado. Vejam vocês que do 100% que está se investindo no mundo em ciência, tecnologia, inovação e desenvolvimento, 36,8% é investido na Ásia e o Sudeste Asiático. Primeira região de investimento nessa área de conhecimento. Segunda região, América do Norte, que inclui México, claro, 29,4%, México, Estados Unidos e Canadá. E o terceiro lugar está a zona euro com 21,9%. Então, novamente, vemos aí que tem um investimento muito mais maciço em termos econômicos, em ciência, tecnologia e inovação, na Ásia. E esse é um fenômeno novo, um fenômeno emergente na economia mundial e é um fenômeno que vai transformar a competição científica tecnológica. A China inicia o final do século XX, começo do século XXI, com um processo muito interessante, sobretudo nas zonas experimentais do sul da China, de transferência tecnológica. Cria uma série de condições extremamente favoráveis para qualquer empresa do mundo, em qualquer área da produção, produzir no território chinês, com isenções tributárias, com uma mão de obra barata naquele momento, etc., com um objetivo de transferência tecnológica. E de fato fez. Eu me lembro um grande projeto que a China tinha em 99, 98, que era produção de chips para os microcomputadores. A China investiu 20 milhões de dólares numa equipe para produzir chips. Uma coisa irrisória, mas para a China era fundamental, porque a China ensamblava computadores cujos chips, naquele momento eram chips, hoje em dia já é uma tecnologia totalmente diferente, eram produzidos no Japão, na Coreia, ensamblados na China. A China consegue começar a produzir os chips no território chinês, e com isso não é apenas ensamble um pouquinho, pode ser, né? Não é apenas uma ensamblagem, mas é uma produção em toda a cadeia produtiva dos microcomputadores, né? Tanto assim que a China, nesse momento, está disputando tecnologia de ponta nessa área. Dos 10 maiores computadores do mundo, 3 são chineses, e desses, os 2 mais rápidos são chineses. Então, vemos realmente que a China está disputando tecnologia de ponta em áreas que eles consideram estratégicas. Uma das áreas mais importantes é a energética. A China é a região do mundo, o país do mundo que mais está investindo em energias renováveis, sobretudo energia fotovoltaica. Quando a China entra a produzir as placas fotovoltaicas que estavam nas mãos dos alemães, o preço das placas fotovoltaicas de captação de energia solar cai de 10 a 1. E hoje é uma tecnologia bastante barata. Mas também em novos materiais. Nosso grupo de pesquisa vem acompanhando esses ciclos tecnológicos em relação a novos materiais e minerais estratégicos. E, por exemplo, um novo material muito importante, com capacidade, inclusive, de impactar a produção energética mundial e a transição das energias fósseis para as renováveis, é o grafeno. O grafeno é um supercondutor e um supercapacitor energético que vai ser capaz de ampliar até 10 vezes o armazenamento de energia, por exemplo, nas baterias recargáveis de dispositivos eletrônicos que hoje em dia usam o lítio como insumo fundamental. Unindo o lítio ao grafeno, essas baterias podem ampliar até 10 vezes a sua capacidade de armazenamento energético, quer dizer, a sua densidade energética, e diminuir até 5 vezes o peso. Então, imaginem vocês que em 2 milímetros de grafeno, uma capa de grafeno que parece uma micra transparente, vocês têm 2 milhões de capas de grafeno, 2 milímetros de grossura, né? Tem usos militares importantíssimos. Se você dá uma capa de grafeno às naves de guerra, você converte essas naves invisíveis aos radares que hoje em dia existem, a tecnologia de radares atuais. Nada impede que criem esse novo tipo de radares que seja capaz de detectar as naves de guerra com uma pintura, digamos assim, de grafeno, mas nesse momento é um uso militar importante. Pois bem, o grafeno ainda está sendo produzido no laboratório, em fase de testes, não temos um impacto ainda na indústria, mas existem 2 comunidades científicas no mundo que estão pesquisando e produzindo grafeno no laboratório. Uma em Manchester, na Inglaterra, e a segunda na Academia Chinesa de Ciências. Então, claramente a China é consciente e está investindo o que for necessário para disputar a tecnologia de ponta em áreas que eles consideram estratégicas. Se vemos a produção de marcas e patentes, eu
não gosto muito desse indicador porque eu acho que esconde muita coisa, mas é um indicador mais consensual para medir produção científica e tecnológica. Vejam vocês aqui a produção de marcas e patentes no mundo. Em 2004, 49% das marcas e patentes do mundo eram produzidas na Ásia. Na Europa se produziam apenas 20,5%, América do Norte 25,1%. Em 2014, a Ásia passa de produzir 49% a produzir 60% das marcas e patentes a nível mundial. A Europa cai de 20,5% para 12,9% e os Estados Unidos, América do Norte, se mantém mais ou menos de 25,1%, cai para 22,9%, cai um pouquinho. Mas aí também nós estamos vendo um deslocamento do que são as evidências mais mensuráveis da produção científica e tecnológica no que diz respeito a patenteamento. Próxima, por favor. Em relação ao valor agregado mundial, isso tem a ver com a produção industrial. Não estamos falando aqui de matérias-primas, produção de matérias, mas estamos falando de valor agregado, produção industrial. Vejam vocês aqui quais são os líderes, os países líderes na produção de indústria de transformação no mundo. Em primeiro lugar, a China, que passa de ser responsável de produzir 11,6% do valor agregado mundial para 24,3%. Estados Unidos cai de 20,2% de 2005 para 15,99%, 16% em 2016. Japão cai de 11 para 8 pouco por cento, a Alemanha cai de 7,2 para 6,2, Índia vai subir um pouquinho de 2 para 3,44, Coreia do Sul vai subir de 2,51 para 3,10 e dizer, o padrão se repete. Os países do norte estão diminuindo a sua participação na produção do valor agregado e os países do sul, a África, a Ásia sobretudo, estão incrementando, aumentando, fortalecendo a sua capacidade de produção de valor agregado. Se fazemos as contas de cada produto que se produz no planeta hoje em dia, de cada 4 produtos produzidos no mundo, 1 é produzido na China, por esses dados aqui mostrados. Por favor, a próxima. Você fala muito da questão militar. Eu acho que, de fato, a questão militar é um dos elementos mais importantes nesse processo de reconfiguração geopolítica e mudanças hegemônicas. Ninguém acredita que esse tipo de mudanças serão dadas num cenário pacífico. O que nós estamos vendo é um cenário de profundos confrontos, divisões de mundo, confrontos diplomáticos, confrontos inclusive comerciais. A imprensa está chamando isso de guerra comercial. Todo dia a gente abre o jornal e encontra alguma notícia em relação à guerra comercial Estados Unidos-China. Mas o que de fato tem acontecido no mundo é que desde 2001, isso não dava, né? Desde 2001, através da política de guerra contra o terrorismo internacional. Aliás, terrorista é um termo que não está definido em nenhum espaço das Nações Unidas. Temos um conjunto de punições ao que pode ser uma ação terrorista, mas não temos uma definição de que é uma ação ou um terrorista. Isso é uma coisa interessante de observar. Mas essa guerra contra o terror, que se desenvolve abertamente a partir de 2001, tem causado um déficit colossal na economia dos Estados Unidos. Bill Clinton deixa a economia estadunidense sem dívida e com Bush filho se inicia um processo de endividamento que hoje em dia está chegando a 110% do produto interno bruto desse país. Quer dizer, Estados Unidos tem uma dívida pública interna e externa que chega a 110% de tudo que produz em bens e serviços ao longo de um ano. É a maior dívida pública a nível mundial, uma das maiores dívidas públicas a nível mundial nesse momento. 40% dessa dívida é dívida interna e 60% dívida externa. Primeiro credor dessa dívida externa é o Japão, segundo credor é a China. Então, os Estados Unidos está enfrentando um processo que eu acho que ainda não é muito evidente, porque nós acabamos de ter o ciclo do fracking, da produção de hidrocarbonetos não convencionais, que colocou os Estados Unidos durante alguns anos como autoabastecedor do petróleo que consumia e continuou sendo um importador importante de petróleo, mas esse ciclo acabou-se. Os Estados Unidos não está mais em condições de continuar produzindo petróleo a partir do fracionamento hidráulico, do fracking.
E o que vemos aqui, então, é que a taxa de crescimento dos Estados Unidos, que teve um auge quando chegou a 2,6%, 2,7% em 2014, 2015, tem uma tendência a cair, né? Aí Samuel talvez vai discordar comigo, já estava discordando comigo na hora do café, mas acho que a gente tem que ver aí os dados. Mas vejam vocês o gasto militar. Até 2010, segundo o CIPRI, que eu acho a maior instituição que acompanha gasto militar e assuntos de guerra e paz no mundo, em Estocolmo. Segundo o CIPRI, um dado publicado em maio de 2018, em 2007, Estados Unidos representa 35% do gasto militar mundial. E vejam vocês que até 2010, Estados Unidos era 50% do gasto militar mundial. Então, tem tido uma queda de 50% para 35% da pizza mundial do gasto militar, e a China, que tinha uma presença de próximo de 1% de gasto militar em 2010, vai para 13% do gasto militar mundial hoje em dia. Então, hoje em dia, os dois países do mundo que mais investem em tecnologia militar, em produção de armamentos, no complexo militar e industrial, é, em primeiro lugar, Estados Unidos e, em segundo lugar, a China. Mas vemos também aí uma tendência de mudança, em termos não só de nível de investimento, mas capacidade de manter esse investimento a esses patamares no médio e longo prazo. Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que ter em conta. A Beatriz referiu a um conjunto de acordos entre a China e a Rússia, né, na sua apresentação hoje, e parte desses acordos, eu gostaria de ligar, são acordos de produção militar, são acordos de cooperação tecnológica no âmbito militar. Vamos lembrar que a Rússia não é qualquer país, a Rússia já foi uma potência militar importante, portanto tem capacidades tecnológicas acumuladas importantes que neste momento estão se desenvolvendo intensivamente graças à colaboração com a China e ao investimento conjunto. Inclusive alguns exercícios militares importantes foram feitos entre a China e a Rússia nos últimos meses, como a gente pode ver na imprensa internacional e as fontes inclusive. Tenho que dar aula, desculpe, meus alunos estão me esperando hoje um dia de aula aqui nessa casa. Tive o maior prazer de dividir com vocês esse evento e agora vou ter que ir para a sala de aula. Muito obrigada. Obrigada, Beatriz. Tanto a Beatriz quanto em algum momento a Nestlé fizeram relação a essa nova Rota da Seda. Eu trouxe aqui dois mapas, um é uma provocação e outro é um mapa do que está acontecendo nesse momento. Vamos à provocação primeiro. Esse aqui é a velha Rota da Seda. A velha Rota da Seda que teve seu melhor momento no século X, século XI, na verdade no século XII com Gengis Khan, que mostra o intenso comércio entre Oriente e Ocidente. Vejam vocês que a velha Rota da Seda, em termos continentais, partia de Beijing, do norte da China, atravessava toda a Ásia Central, ia para o Meio Oriente, subia para o Mediterrâneo, e o Mediterrâneo era o grande espaço geográfico de intercâmbio comercial, de reconfiguração geopolítica, e inclusive o espaço onde surge a banca internacional, né? Exatamente na Itália. E a rota oceânica, que parte do sul da China, contorna todo o Sudeste Asiático, a Índia, entra para o Meio Oriente e novamente vai ter como destino final o Mediterrâneo. Pois bem, essa velha Rota da Seda é o que está inspirando a nova Rota da Seda no século XXI, que é nem mais nem menos a forma em que a China está se posicionando na economia mundial, no comércio mundial, está reconfigurando o território euroasiático através de um conjunto de iniciativas de infraestrutura, de linhas de transporte ferroviário, rodoviário, etc., entre Oriente e Ocidente. Eu me lembro de um livro de Kissinger, que leva como título sobre a China, né? Kissinger dizia: olha, a China é o único país do mundo onde um governante é capaz de se referir a fatos que aconteceram há mais de 1000 anos para explicar alguma coisa do momento atual, e pior ainda, as pessoas, os interlocutores, parecem compreender perfeitamente o que ele está falando, né?
Então, a China tem uma consciência de um processo histórico ininterrompido, muito clara. E vejam então vocês o outro mapa, que é o mapa da nova Rota da Seda, One Belt, One Road, que a China lança como projeto político, diplomático, comercial em 2013 e que em menos de 2 anos se converte num plano estratégico com metas de médio e longo prazo, com um fundo de investimento de 40 mil milhões de dólares e com uma carteira de projetos em pleno desenvolvimento. Às vezes a gente vê um mapa e acha que no mapa está delineado, traçado o projeto futuro, mas acontece que muitas vezes os projetos já estão em fase de finalização ou inclusive em pleno processo de utilização, como é o caso da ferrovia, por exemplo, que vai partir do norte de Beijing, vai atravessar toda a Ásia Central, a estepa russa, vejam vocês, atravessa toda a estepa russa e vai dar como ponto final Madrid. Quando os espanhóis viram esse mapa ano passado, que teve uma cúpula entre a China e a União Europeia, ficaram perplexos. Eu me lembro uma semana inteira o país da Espanha dando conta de aquilo chamado Rota da Seda que acabaram de descobrir, né, em 2017. A Rota da Seda foi lançada em 2013. Vejam vocês essas linhas descontínuas, são oleodutos, as linhas verdes são gasodutos, as linhas pretas são essa que parte de Beijing e chega até Madrid, são estradas e ferrovias de alta velocidade, trem-bala. Um trem que pode ir a 350, 400 km por hora, que vai unir Beijing a Madrid em alguns dias. Mas veja vocês também, não sei se dá para ver no mapa, mas tem uma espécie de linha azul clara, que é exatamente a rota oceânica dessa nova Rota da Seda, One Belt, One Road, que parte do sul da China, contorna o Sudeste Asiático, a Índia, e dessa vez vai até a África. Essa nova Rota da Seda significa a criação de 25 novos portos no Sudeste Asiático e África, e inclusive uma transoceânica na África subsaariana. Nós acabamos de ter, em dia 3 e 4 de setembro, um encontro, né, uma cúpula entre a China e os países africanos, onde se decidiu um fundo de investimento de 60 mil milhões de dólares para a construção de infraestrutura na África. E o interessante é os termos em que esse tipo de empréstimos vão ser dados pela Banca de Desenvolvimento Asiática e pela Banca Chinesa para os países africanos. Grande parte desses fundos são a fundo perdido. Outra parte são empréstimos que vão de 20 a 40 anos com taxa de lucro zero, não tem taxa de juros, desculpem, zero. E uma parte delas serão pagas com espécie, recursos naturais, que em última instância é o que a China interessa. Mas eu quero chamar a atenção no seguinte: a África passou por um processo de expoliação muito profunda a partir dos recursos naturais, sobretudo mineração na África, na África do Sul, por exemplo, para atender o mercado chinês. Isso causou uma devastação ambiental terrível, como bem dizia a Nestor. Mas os termos em que está sendo colocada essa nova fase da negociação inclui uma coisa muito interessante que, desde o meu ponto de vista, pode mudar esse processo de negociação. Uma visão pan-africana. Não é cada país africano negociando com a África, mas é o conjunto de países africanos recuperando um processo de um projeto de integração regional e uma visão pan-africana para se colocar perante esse gigante que é a China. Isso pode abrir um novo momento nessa fase, digamos, interregional entre a Ásia e a África, particularmente a China e a África. E outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui vejam vocês que esse mapa mostra claramente que sem a Rússia participando desse projeto, a nova Rota da Seda não tem nenhuma possibilidade de se concretizar. Portanto, a possibilidade e a viabilidade dessa nova Rota da Seda depende de uma aliança estratégica muito profunda entre a Rússia e a China, porque a Rússia se converte novamente na porta de entrada da China para o continente europeu. Eu acho que esse é um dado que a gente não pode deixar de levar em conta, sobretudo se lembrarmos aquele debate no início do governo do presidente Trump, onde se apontava a um debilitamento das relações sino-russas, com um interesse muito concreto dos Estados Unidos para esse processo, mas quando a gente vê os dados, o nível de cooperação econômica e, sobretudo, os dados que os mapas mostram, digamos, a aliança entre ambos os países
é muito forte e tende a se fortalecer ainda mais. Vamos avançar, por favor. A próxima. Esses dados estão um pouquinho atrasados. Esses dados são de 2016. Hoje nós podemos falar de um número maior de países. Mas até 2016 nós tínhamos 50 países do mundo já envolvidos nesse termo de entendimento que significava Nova Rota da Seda, que representava 63% da população mundial, 4 bilhões e 400 milhões de pessoas. Não me confundi com os zeros, né? 4,4 bilhões de pessoas, 63% da população mundial. Grande parte dessa população de países em vias de desenvolvimento, né? Economias emergentes, com relativamente pobre infraestrutura. Vejam vocês que desse total, esses 4,4 bilhões de pessoas, 55% é a população com uma renda per capita média, de baixa a média, quer dizer, de 1.046 a 4.125 dólares, que é exatamente a população que tem capacidade de expandir o consumo no momento em que a Nova Rota da Seda entre em um desenvolvimento intenso, né? O maior desenvolvimento possível. Passamos à próxima, por favor. Quais são as prioridades de cooperação? E isso é uma coisa interessante que toda a bibliografia oficial, a gente estuda tanto documentos oficiais dos Estados Unidos, da União Europeia e da China. Em todo momento, quando a China se refere a esse tipo de entendimentos, os livros brancos, inclusive, que tem para cada país ou região do mundo, ela se refere à colaboração, à cooperação. Né? É um termo muito construído, tanto simbolicamente como política e diplomaticamente. Vejam vocês quais são as prioridades. Em primeiro lugar, políticas de coordenação, infraestrutura, construção de infraestrutura, investimento em comércio e cooperação em comércio, cooperação financeira e promoção de intercâmbio. Esse intercâmbio é um intercâmbio muito amplo, inclusive intercâmbio científico, intercâmbio acadêmico. Às vezes eu fico pensando como é que a gente tem que pensar nas nossas universidades o tipo de colaboração e cooperação acadêmica a nível mundial. Nós continuamos com uma ideia muito nítida de que a maior cooperação com as melhores universidades do mundo vamos levar as universidades europeias e estadunidenses. Eu queria deixar aqui apenas uma observação que isso está mudando profundamente. Nós deveríamos repensar os termos dessa cooperação e avaliar melhor o potencial que tem a cooperação com países asiáticos, particularmente a China e a Índia. Eu acho que são dois elementos importantes. Uma universidade como a Jawaharlal Nehru, por exemplo, na Índia, nele, tem 200.000 estudantes de pós-graduação. Isso é uma coisa impensável em qualquer outro país do mundo. Porque, na verdade, na Índia, o ponto final de formação acadêmica é o doutorado. Né? Inicia com a graduação, mas a tendência é uma alta taxa de alunos de graduação que vão até o doutorado. Isso é uma coisa muito importante no caso indiano, que, desde o meu ponto de vista, são elementos que devem nos ajudar a repensar essas nossas relações acadêmicas, inclusive. Olha, quais são as áreas de investimento prioritárias? Isso é uma coisa interessante porque pode nos ajudar a prever o que vem para a América Latina. Vejam vocês, eletrônicos, em primeiro lugar, a indústria de aviões, automóveis, maquinária, engenharia, comunicação, energia elétrica e trens de alta velocidade. Né? Quando eles apresentaram isso para os espanhóis têm a tecnologia de ponta e produção de trens de alta velocidade. Os espanhóis não tiveram outra opção que fazer joint venture com os chineses. Vocês têm aqui no Brasil um ditado que diz: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Né? Eu tenho a impressão de que os espanhóis devem ter sentido mais ou menos isso quando viram a dimensão do projeto de fabricação de trens de alta velocidade dos chineses. E, de fato, iniciamos um conjunto de joint ventures entre as empresas espanholas e as chinesas. Por favor, vamos avançar. Essa linha do tempo, simplesmente para mostrar rapidamente como que esse projeto passa de ser uma proposta em 2013, em outubro de 2013 já significa um memorando de entendimento, em outubro de 2014 já 21 países da Ásia formam parte desse memorando de entendimento da Nova Rota da Seda, em fevereiro de 2015 já tem
uma iniciativa com um plano de desenvolvimento com um conjunto de áreas estratégicas. Em 2015, um plano de ação que involucra esses 50 países dos quais eu falei, mas se a gente leva em conta os países africanos da última rodada de setembro, há 2 meses atrás, nós estamos ampliando muitíssimo o campo de atuação disso, que desde meu ponto de vista está reconfigurando o território euroasiático, incluindo a África nesse processo, e que vai ter um impacto muito grande na América Latina. Porque quando a gente se pergunta, quando essa nova rota da seda entra num processo de expansão e de desenvolvimento à máxima capacidade, de onde vão vir os recursos naturais, os minerais metálicos, os recursos, fonte de energia primária, que esse projeto precisa? Pode ser da África, um pouco, mas fundamentalmente da América Latina. É a nossa região que tem reservas importantíssimas, as maiores reservas, por exemplo, de minerais metálicos demandados pela economia mundial nesse momento, a nível planetário. É só ver os dados, nós temos 96% das reservas de lítio a nível mundial, nós temos 96% das reservas de nióbio, todo o nióbio do planeta praticamente no Brasil, 42% das reservas de cobre, 34% das reservas entre 2 países, que é o Chile e o Peru. Quer dizer, a economia mundial vai começar a demandar mais recursos naturais, vai incrementar a demanda, e eu venho dizendo já há mais ou menos 2 anos que nós estamos inexoravelmente perante um novo ciclo no mundo do preço internacional das chamadas commodities, que é assim que o mercado financeiro gosta de chamar as matérias-primas, os recursos naturais. E aí a minha pergunta é a seguinte: será que a região vai reproduzir essa inserção no sistema mundial de ser exportadora de matéria-prima sem valor agregado? Ou será que temos, independentemente das tendências dos governos da nossa região, uma oportunidade, uma janela de oportunidades de se posicionar de maneira diferente na economia mundial e no sistema mundial? E aí que a gente analisa que realmente esses espaços de integração regional criados nos primeiros 15 anos do século XXI, a Unasul em 2008, a CELAC em 2012, o aprofundamento do Mercosul nos primeiros 15 anos do século XXI, a ALBA, o CARICOM, etc., são instrumentos fundamentais. Não são instrumentos nem da esquerda nem de direita, são instrumentos de coordenação regional indispensáveis para poder ter um nível de ingerência nas mudanças do sistema mundial no mundo contemporâneo. E eu acho que um erro muito grave de muitos governos da região, sobretudo conservadores, terem abandonado os espaços de integração num momento em que esses são instrumentos fundamentais, inclusive para projetos conservadores que tenham algum nível e alguma noção do que são projetos de desenvolvimento nacional. Acontece que, e a minha impressão, esses governos conservadores não têm projetos nacionais, e ao não ter projetos nacionais estão abandonando um dos principais instrumentos para influir nas tendências desse processo. Porque uma coisa a gente tem que ter clareza: essas mudanças estão acontecendo com ou sem a participação da América Latina. A gente gostando ou não deles, nós poderíamos estar desenvolvendo capacidades de uma maior influência nesse processo, e infelizmente estamos avançando a ser tomadores das consequências desse processo sem nenhuma capacidade de influir neles. Eu acho que o que tem acontecido nos últimos 3 anos em termos do desmembramento da integração regional nos leva para um processo desse tipo, né? E o que estamos vendo como ameaça no Brasil, já inclusive um processo em curso de diminuição dos gastos em educação, em ciência, tecnologia, pesquisa. Já o CNPq fez um anúncio terrível de que estarão cortados os recursos para o ano que vem. Eu acho que tem a ver com isso, com acabar com o que o Brasil acumulou, inclusive na época aquela época da história do Brasil potência, né? Na época da ditadura militar. O Brasil potência significava o quê? Criar uma indústria de base, a indústria naval, a indústria aeroespacial e uma certa capacidade de produção tecnológica local. Isso se ampliou nos primeiros 15 anos do século XXI, a partir de uma expansão da universidade, uma expansão do investimento em ciência, tecnologia e inovação. E isso está se perdendo rapidamente, porque os laboratórios, sobretudo nas ciências exatas, na física,
se não tem um investimento contínuo, entra no processo de obsolescência muito rapidamente. Então a gente está com uma ameaça de perder essa capacidade instalada, acumulada, e de impedir que o Brasil possa jogar esse papel importante que veio jogando nos primeiros anos do século XXI, com todos os problemas, com todos os erros, avanços, retrocessos que esse processo teve. Eu acho que faz parte de uma avaliação que a gente tem que fazer, mas que vai impactar muito não só o Brasil, mas vai impactar muito a região inteira, a América Latina toda, porque o Brasil, junto com o México, são os dois maiores parques industriais que a nossa região tem. E são os dois países que têm as comunidades científicas mais importantes a nível latino-americano. Então eu acho que isso é um problema gravíssimo e um desafio muito grande, não apenas para a América Latina, para o Brasil, mas para a América Latina no seu conjunto. Vamos avançar essa parte toda, porque eu acho que ninguém está controlando o meu tempo, mas eu acho que eu estou próxima, né? Vejam vocês esse mapa, volta para esse mapa. Esse espaço do Pacífico, né, que vai unir a Ásia com a América Latina, quer dizer, essas linhas, essas setas coloridas que vocês veem aí, desde a América, do continente americano para a Ásia, eu acho que é um espaço que vai se dinamizar muito nos próximos anos. De fato, já está se dinamizando, né? Porque é através desse espaço que vai se comerciar grande parte dos produtos e das matérias-primas que essa nova Rota da Seda vai demandar e vai produzir. Vamos lembrar que a China, já desde 2008, é o maior parceiro comercial da América Latina. Primeiro, segundo país de origem de produtos, primeiro, segundo, terceiro país de destino de exportações da América Latina para a China. Avancemos um pouquinho mais. Aqui tem uma questão importante. Os projetos de infraestrutura mais relevantes que estão sendo discutidos que está em processo de sair do papel para uma construção de fato, estão sendo feitos com investimento chinês. A transoceânica, no caso da América do Sul, que está meio paralisada, mas já tem muitos trechos que estão em situação operativa, que vai atravessar o continente sul-americano, da costa do Atlântico à costa do Pacífico, passando pelo Brasil, a Bolívia, o Peru ou o Chile, são duas opções. Mas o canal de Panamá, podemos avançar a próxima, em relação ao canal de Nicarágua. Vejam vocês, esse é um projeto também paralisado, mas é da maior importância. É um projeto antigo, desde o século XVII, vem se falando, 16 inclusive, do canal da Nicarágua. O canal da Nicarágua tem uma diferença muito importante em relação ao canal de Panamá, porque ela vai unir grandes lagos. E ao unir grandes lagos na Nicarágua, vai permitir que barcos muito maiores, que são capazes de passar pelo canal de Panamá, passem pelo canal da Nicarágua. Então, que são exatamente os barcos que transportam o petróleo, o gás, os minerais metálicos. Vejam vocês o percurso, vamos voltar um pouquinho ao mapa, a outro mapa. Não, volta. Isso. Vejam vocês o percurso que tem que fazer um barco de grande porte para ir da costa este para a costa leste dos Estados Unidos. Tem que descer até o Estreito de Magalhães, no sul do Chile, e subir pela costa do Pacífico. Se o canal da Nicarágua estivesse em pleno funcionamento, esse percurso seria muito maior. Não passaria por essa linha azul que vocês veem que é o canal de Panamá, mas um pouquinho mais para cima, que é o canal da Nicarágua. Vocês sabem que o canal de Panamá foi uma das questões, das grandes empreendimentos do século XX que mudou a geopolítica do continente americano, inclusive causou a separação de Panamá da Colômbia. Panamá fazia parte da Colômbia. Quando os Estados Unidos se investem na construção do canal de Panamá, Panamá se separa e a principal base militar dos Estados Unidos, a Escola das Américas, se situou exatamente em Panamá, porque isso significava um controle geopolítico do transporte transoceânico, né, entre o Atlântico e o Pacífico. O canal da Nicarágua representa a mesma importância geopolítica, e inclusive de dia maior, porque significa um canal muito mais amplo de passagem de naves de grande porte. Podemos passar isso tudo, porque é a última tabela só, essa tabela. Digamos, para fechar um pouco essas ideias que vamos assim resumidamente, em um momento em que a região teria condições de se posicionar de uma maneira diferente em termos de negociação diplomática, comercial e econômica com a China, por exemplo, condicionando as exportações da região para a transferência tecnológica,
condicionando essas exportações para a agregação de valor local e as chamadas cadeias regionais de valor, que é uma coisa que foi muito discutida no âmbito da União das Nações Sul-Americanas a partir de 2012, no âmbito da CELAC, como que a gente pode pensar um processo de desenvolvimento regional baseado numa nova industrialização a partir de cadeias regionais de valor, né? Pensando em alguns recursos naturais estratégicos como o lítio, que não só é usado em baterias recargáveis de dispositivos eletrônicos, mas também nos veículos híbridos elétricos. Vejam vocês, os europeus há um ano e pouco acabaram de decidir por norma que qualquer empresa de produção de automóveis do mundo que queira operar no mercado europeu, a partir de 2020, pode continuar operando desde que eu faça com veículos híbridos elétricos ou veículos elétricos. Esses veículos usam uma bateria que tem como insumo fundamental o lítio. E a possibilidade de pensar numa mudança de matriz energética de energia fóssil para energia renovável. As energias renováveis precisam de grandes armazenamentos energéticos capazes de manter o fluxo energético contínuo para as indústrias, as cidades, e isso pode ser conseguido só com o lítio. Então, o lítio é uma questão, um minério extremamente estratégico, porque representa ciclos tecnológicos emergentes e ciclos industriais emergentes, como aqueles que eu acabei de escrever. Então, o que se pensou é grandes projetos de industrialização do lítio, por exemplo, já que a nossa região tem 95%, 94% das suas reservas mundiais de lítio. Esses projetos ficaram no debate político, no debate das políticas públicas, ficaram no debate acadêmico, mas lamentavelmente não conseguiu se avançar muito. Mas vejam o que a gente está fazendo nesse momento de janela de oportunidades, como eu poderia chamar de uma maneira muito simples em relação à China. A gente tem reprimarizado a nossa pauta exportadora. Vejam vocês essas linhas verticais, a parte azul são matérias-primas na composição tecnológica, são exportações da região para a China, levando em conta a composição tecnológica, o conteúdo tecnológico dessas exportações. Vejam vocês que se em 95, 38% do total de exportações de China para a América Latina eram matérias-primas sem valor agregado, em 2008, quase 70% do total de exportações da América Latina para a China são matérias-primas sem valor agregado. Podemos dizer que isso não é desindustrialização, tem todo um debate, não é desindustrialização, mas certamente é reprimarização da pauta exportadora, com certeza, isso aí é um fato. Vamos avançar um pouquinho mais? Bom, eu acho que essas são questões que siga aí, esse é um gráfico que mostra as principais empresas montadoras de automóveis do mundo. Todas elas, as maiores, têm uma linha de produção de veículos híbridos elétricos e veículos elétricos que estão caindo em termos de preço de mercado, que estão aumentando em termos de capacidade de transporte de pessoas, estão aumentando de tamanho, que tem uma autonomia. Os veículos elétricos têm uma autonomia de até 400 km por cada recarga de bateria elétrica. São baterias que podem ser recargadas em qualquer tomada de 220 volts em menos de 5 minutos. Antes levava algumas horas, talvez 24 horas em carregar essa bateria. E a Europa está começando a pensar na construção de estradas que permitam uma recarga parcial das baterias do veículo, enquanto o veículo está em movimento, o que pode ampliar ainda mais o horizonte de duração dessas baterias. Isso nos leva a pensar que nós estamos num momento um horizonte de mudança de matriz energética da energia fóssil para as energias renováveis. E aí eu diria que o principal desafio da região é como entender que esses recursos naturais são muito mais que matérias-primas. Esses recursos naturais são base para ciclos tecnológicos em desenvolvimento ou emergentes, novos ciclos tecnológicos, e são base para processos industriais. E que para isso a nossa região não só tem que preservar, mas fortalecer e ampliar as suas capacidades de produção científica, tecnológica local, a sua comunidade acadêmica, a sua universidade e todos os condicionamentos que levem a possibilidades de produção de ciência e tecnologia nas áreas que sejam interessantes para a região. Certamente não é um projeto que possa ser visto a partir das economias nacionais só. Eu acho que o típico projeto que só pode ser viável a partir de cooperação e colaboração intra-regional e usando os instrumentos que foram criados no começo do século XXI, que são instrumentos de integração regional. Entanto, essas oportunidades se apresentam, nós estamos vendo um movimento contrário, na direção contrária do que
as oportunidades se apresentam em termos dessas mudanças no sistema mundial. Eu acho que aí nós temos um grande desafio. Tivemos grandes avanços quando governos que tinham uma visão integracionista estiveram no poder na América Latina, particularmente na América do Sul. Estamos tendo importantes retrocessos pela mesma razão de visão política, mas as mudanças estão acontecendo a uma velocidade muito grande e vão acontecer com a nossa participação ou sem ela. Eu acho que esse é um elemento que a gente deve levar para a reflexão e se a nível de governos curto prazo, não podemos talvez pensar em grandes avanços nesse sentido, mas pelo contrário, em desmontagem desses processos. Esse debate eu acho que ficou na academia e ficou na sociedade civil organizada, os movimentos populares, os movimentos sociais, que são espaços onde esse tipo de questões têm que ser analisadas, têm que ser refletidas e se preparar para um novo momento que eu estou convencida que virá de uma nova ascensão de visões integracionistas, de governos progressistas e que tenham uma visão de desenvolvimento não apenas nacional, mas também